O inverno em Seul sempre teve um gosto amargo para Aneu. Não era apenas o frio cortante que descia das montanhas e se infiltrava pelas frestas dos arranha-céus de vidro em Gangneung, mas a memória de um calor que ela havia perdido exatamente 10 anos atrás. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Sancheongdong, o vapor de sua respiração formava pequenas nuvens brancas que desapareciam tão rápido quanto as promessas de juventude. Ela parou diante de uma vitrine de galeria de arte, observando os flocos de neve que começavam a cair timidamente. Aneu agora era uma ilustradora de renome, conhecida por suas paisagens melancólicas que capturavam a solidão urbana, mas, por dentro, ela ainda se sentia como a estudante de 18 anos que viu o amor de sua vida partir sem uma explicação clara. 10 anos. Dizem que as células do corpo humano se renovam completamente a cada 7 anos. Então por que eu ainda sinto o toque dele como se fosse ontem? Por que Seul parece tão pequena quando tento fugir dele e tão vasta quando tento encontrá-lo? Ela ajustou seu cachecol de lã cinza e continuou caminhando em direção à Galeria de Arte Insa, onde sua nova exposição, intitulada Fragmentos de um Adeus, seria inaugurada naquela noite. O evento era o ápice de sua carreira, mas o vazio em seu peito parecia crescer proporcionalmente ao seu sucesso. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um escritório luxuoso com vista para o rio Han, um homem de ombros largos e olhar profundo observava o tráfego intenso. Min havia retornado dos Estados Unidos há apenas uma semana. Ele era agora um arquiteto de prestígio, mas o brilho em seus olhos parecia ter sido substituído por uma seriedade austera. Em sua mesa, um convite para a exposição de Aneu descansava sob a luz de um abajur de design moderno. Eu não deveria ir. Eu prometi a mim mesmo que não perturbaria a paz que ela construiu. Mas o destino tem uma maneira cruel de nos puxar de volta para o ponto onde tudo quebrou. Aneu, você ainda desenha as estrelas da mesma forma que desenhava naquela noite na Nansan Tower. A noite caiu sobre Seul, transformando a cidade em um mar de luzes neon e sombras alongadas. A galeria estava lotada. Críticos de arte, celebridades locais e curiosos circulavam pelas salas, admirando os traços delicados e as cores sombrias das obras de Aneu. Ela segurava uma taça de champanhe, sorrindo mecanicamente para os convidados, mas seus olhos buscavam incessantemente a saída. O ar parecia rarefeito. Foi então que o sino da porta principal ecoou suavemente, anunciando a chegada de mais um visitante. O tempo pareceu desacelerar. O som das conversas tornou-se um ruído indistinto de fundo. Um homem alto, vestindo um sobretudo preto impecável, entrou no recinto. O impacto visual foi imediato. Não pode ser. Meu coração deve estar me pregando uma peça. O frio finalmente congelou minha sanidade. Min caminhou lentamente pela galeria, sem olhar para os lados, até parar diante da peça principal, uma tela enorme representando dois jovens sentados em um banco de madeira sob uma árvore de cerejeira cujas flores estavam caindo, mas as flores, em vez de rosa, eram de um azul pálido. Era a representação exata do dia em que eles se viram pela última vez. Sentindo uma presença atrás de si, Min virou-se devagar. Os olhos de ambos se encontraram, e por um momento, a modernidade de Seul desapareceu, restando apenas a dor e a saudade acumulada de uma década. Os traços mudaram, Aneu. Estão mais maduros, mas a tristeza ainda é a mesma que você escondia atrás daquele sorriso de menina. Você não tem o direito de aparecer aqui e comentar sobre a minha arte. Você não tem o direito de aparecer depois de 10 anos como se tivesse apenas saído para comprar café e voltado agora. Eu sei que não tenho direitos. Eu perdi todos eles no momento em que entrei naquele avião sem olhar para trás. Mas eu nunca deixei de olhar para o que deixei aqui. O silêncio entre eles era carregado de perguntas não feitas e respostas temidas. As pessoas ao redor começaram a notar a tensão, mas Aneu não se importava. Ela sentia uma mistura explosiva de raiva, alívio e uma paixão latente que ela pensava ter enterrado sob camadas de trabalho duro. Ela se aproximou dele, sua voz tremendo, mas seus olhos fixos nos dele. Por que agora, Min? Por que quebrar o silêncio justo quando eu finalmente parei de ouvir a sua voz nos meus sonhos?
Você sabe o que é acordar todos os dias e se perguntar se o que vivemos foi real ou apenas uma invenção da minha carência. Foi real. Tão real que me impediu de amar qualquer outra pessoa em outro continente. Aneu, se pudermos sair daqui, eu contarei tudo. Não vim para pedir perdão, vim para que você saiba a verdade, mesmo que depois disso você decida me odiar para sempre. Ignorando os olhares curiosos e as chamadas de seu agente, Aneu pegou seu casaco e saiu da galeria, seguida por mim. Eles caminharam pelas ruelas gélidas de Bukchon-Anok Village, onde as casas tradicionais coreanas pareciam testemunhas silenciosas de um passado que se recusava a morrer. A neve agora caía com mais intensidade, cobrindo os telhados de telha escura com um manto branco. Eles pararam em um pequeno mirante de onde podiam ver as luzes da cidade lá embaixo. Comece a falar. O tempo é um luxo que você já desperdiçou demais. Naquele ano, meu pai faliu. Não foi apenas uma perda de dinheiro, foi uma queda moral. Ele estava envolvido em dívidas com pessoas perigosas para tentar salvar a empresa da família. A única saída foi aceitar a ajuda de um tio distante em Nova York, mas o preço era o isolamento total. Eles monitoravam minhas comunicações, Aneu. Eu tentei escrever, tentei ligar, mas cada tentativa colocava a segurança da minha mãe em risco. Eu era um garoto de 19 anos apavorado e sem opções. Você poderia ter me dito. Eu teria esperado. Eu teria lutado com você. Eu não queria que você lutasse uma guerra que não era sua. Você tinha talento, tinha um futuro brilhante como artista. Se eu te prendesse a mim naquele momento, eu estaria cortando suas asas para que você pudesse sofrer comigo no escuro. Eu escolhi ser o vilão da sua história para que você pudesse ser a heroína da sua própria vida. Aneu sentiu as lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas frias. A revelação não trazia o conforto que ela esperava, mas sim uma dor nova, a dor de saber que o sacrifício dele foi feito em nome de um amor distorcido pela proteção exagerada. Ela olhou para as mãos de Min, que estavam vermelhas pelo frio, e notou que ele ainda usava o anel de prata barato que haviam comprado juntos em uma feira de rua em Myeongdong. Você ainda tem um anel. Mesmo depois de tudo o que conquistou em Nova York, você guardou esse pedaço de metal sem valor. Este anel foi a única coisa que me manteve são quando eu queria desistir de tudo. Ele era a prova de que em algum lugar do mundo, alguém como você existia. Eu trabalhei 10 anos para reconstruir o que meu pai perdeu, apenas para ter a chance de voltar e olhar nos seus olhos sem me sentir um covarde. Mas você ainda é um covarde, Min. Você decidiu por nós dois. Você tirou de mim o direito de escolher sofrer ao seu lado. Você me deixou com um vazio que nenhuma pintura conseguiu preencher. 10 anos de silêncio não são apagados com uma explicação de 5 minutos em uma noite de neve. Min deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de seu perfume, uma mistura de sândalo e chuva, atingiu Aneu, despertando memórias sensoriais avassaladoras. Ele levantou a mão, hesitando por um segundo antes de tocar suavemente o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Eu não espero que você me aceite de volta hoje. Eu não espero que o tempo cure tudo instantaneamente. Mas eu estou aqui agora. E desta vez, eu não vou a lugar nenhum, a menos que você me mande partir. Eu não sou mais aquele garoto assustado. Sou o homem que passou cada segundo dos últimos 10 anos tentando encontrar o caminho de volta para casa. E minha casa sempre foi você. Você acha que é assim tão fácil? Você aparece na minha exposição, destrói minha compostura e espera que eu abra os braços. Não. Eu espero que você me deixe provar que o destino não nos separou por acaso, mas para que pudéssemos nos reencontrar como as pessoas que deveríamos ser. Olhe para a neve, Aneu. Ela apaga as pegadas antigas para que possamos fazer novas. Aneu olhou para a paisagem urbana de Seul, as luzes da Nansan Tower brilhando ao longe em tons de azul e roxo. Ela sentiu uma exaustão profunda, mas também uma faísca de algo que ela não sentia há muito tempo, esperança. O ressentimento ainda estava lá, mas a solidão que a acompanhara por uma década parecia ter encontrado um adversário à altura. O café que costumávamos frequentar perto da universidade ainda existe. Ele mudou de nome, mas o sabor do chocolate amargo ainda é o mesmo. Você quer ir até lá? Não agora. Agora eu quero que você me leve para casa. Estou com frio, Min. E pela primeira vez em 10 anos, eu não quero enfrentar esse inverno sozinha. Min envolveu Aneu em seus braços, um abraço que carregava o peso de 3.650 dias de ausência.
A neve continuava a cair, transformando Seul em um cenário de conto de fadas melancólico. Eles caminharam lado a lado pelas ruas estreitas, não como os jovens que foram, mas como dois adultos marcados pela vida, unidos por um fio invisível que nem o tempo, nem a distância, foram capazes de romper. A reviravolta do destino não havia sido apenas o reencontro, mas a descoberta de que, apesar de todas as mudanças, o amor deles era a única constante em um mundo em constante transformação. Prometo que não haverá mais segredos. E eu prometo que, se você tentar fugir de novo, eu não vou desenhar a sua partida. Eu vou atrás de você e te trarei de volta à força. Eles riram suavemente, um som que quebrou o gelo da noite. No horizonte, as luzes de Seul pulsavam como o coração de uma cidade que nunca dorme e que, às vezes, permite que as almas perdidas encontrem o caminho de volta uma para a outra. O reencontro em Seul não era o fim da história, mas o prólogo de um novo capítulo, escrito com a maturidade de quem sabe que o amor verdadeiro não é aquele que nunca se quebra, mas aquele que encontra beleza nas cicatrizes da reconstrução. Eu te amo, Aneu. Ontem, hoje e em todos os amanhãs que Seul nos permitir ter. Não diga isso ainda. Apenas segure minha mão com força. Temos 10 anos de conversa para colocar em dia, e a noite está apenas começando. E assim, sob o céu de inverno da Coreia do Sul, dois corações que haviam batido em ritmos diferentes por uma década finalmente encontraram a mesma cadência. A neve continuava a cair, cobrindo as mágoas do passado e preparando o solo para as flores que, inevitavelmente, floresceriam na próxima primavera. O destino, em sua infinita sabedoria, havia fechado um ciclo doloroso para abrir um caminho de luz, provando que em Seul, até os encontros mais improváveis estão escritos nas estrelas. Em meio ao cenário gelado e cinematográfico da capital coreana, eles confrontam as escolhas que os afastaram e a paixão que ainda arde sob as cinzas da mágoa. Min revela o verdadeiro motivo de sua partida, enquanto Aneu precisa decidir se é capaz de perdoar o homem que levou embora sua juventude. Uma história emocionante sobre sacrifício, destino e a força inabalável do amor verdadeiro, escrita no mais puro estilo K-drama. Prepare-se para uma jornada de sentimentos profundos nas ruas históricas e modernas de Seul, onde cada floco de neve guarda uma memória.